Pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje fazendo aqui, ó, uma corrente com 129 laços, tá? Feita essa corrente aqui com 129 laços, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a manobra, tá? Para obter os 130 pontos, tá? Porque o nosso trabalho aqui, ele tem 130 laços de corrente, tá? No trabalho todo. Então, a gente faz aqui, ó, 129 laços, então vamos fazer aqui a manobra para ficar 130. Tem 129, vamos fazer mais 3 laços, tá? Chegou nos 3 laços, nós vamos o quê? Puxar um ponto alto no laço de número 129. E vamos fazer esse ponto alto nesse laço e vamos obter aqui, ó, mais um ponto alto, ficando aqui com a quantia de 130 laços, que é o tamanho total desse trabalho. Então, aqui a gente vai completar aqui, ó, os 129 laços de corrente para nós obtermos aqui já a nossa primeira fileira de 130 pontos, tá? Eu aqui já antecipei aqui, então, ó, já vamos ter aqui uma fileira com 130 pontos altos. Então, agora aqui a gente vai fazer a manobra. Toda vez que a gente for fazer uma nova fileira, vamos fazer essa manobra, que nós vamos fazer então aqui, nós vamos puxar aqui 2 pontos altos e puxar um ponto alto no ponto alto seguinte. Então aqui, ó, vamos completar aqui essa fileira novamente, vamos ter 2 fileiras de pontos altos preto. E depois que nós completarmos essa segunda fileira, nós vamos fazer a manobra novamente e vamos fazer 64 pontos. E aí a gente já vai começar a trabalhar as cores, tá? Eu também já fiz aqui essa sequência. Ó, já tenho aqui, ó, 2 fileiras de cor preta no tamanho de 130 pontos altos. E já tenho aqui, ó, 64 pontos, tá? Então, quando chegar no ponto de número 64, você não vai fechar ele, porque a gente já vai aplicar a cor branca. Então, ó, o que a gente vai fazer? Esse ponto que tá aberto aqui, ó, a gente vai fechar esse ponto com a linha branca. Então, vamos passar a linha branca aqui, ó. Vamos puxar um ponto alto na próxima sequência. Vamos passar aqui as 2 pontas de linha para puxar esse ponto alto. Mas aqui, ó, a gente só vai puxar a linha que a gente vai trabalhar. Essa aqui, ó, vai ficar aqui para a gente fazer o acabamento. Então, ó, puxei o ponto alto, tá? Toda vez que a gente for fazer a troca de cor, a gente dá uma puxadinha de linha, ó, para ajustar o ponto, colar um no outro e não ficar o seu ponto folgado, tá? Então aqui, pessoal, ó, puxa o segundo ponto alto branco com, ó, trazendo as 2 linhas, a preta e a branca, por dentro dos pontos altos. Então, ó, subi o segundo ponto alto, o que eu vou fazer? Vou fazer a manobra, que eu vou deixar aqui esse ponto branco por dentro aqui, ó, desses 2 espaços do ponto alto branco, tá? Passo ele aqui, ó, e ele já vai ficar esperando aqui para quando eu voltar com a outra sequência, trabalhar com ele novamente. Então, aqui fiz os 2 pontos altos, fecho com o preto. Vou trabalhar com preto agora, então eu puxo as 2 pontas de preto aqui para o ponto ficar colado um no outro e vou levar aquela ponta de fio branco, uns 6 pontos, para a gente fazer o acabamento dele, tá? Já mostro para vocês aqui. Ó, fiz 4 pontos, vou fazer com 4. Coloco ele para fora e continuo fazendo pontos agora com ele para fora, ó. Ó, e aí faço o seguinte, pego essa pontinha de fio aqui, ó, e dou um corte aqui, ó. Pronto. Fizemos o acabamento daquela ponta que sobrou, tá? Então, aqui a gente vai agora continuar essa sequência de preto. Vamos finalizar os 64 pontos, tá?
Vamos até o final com 64 pontos. Vamos fazer a manobra aqui, ó. E vamos voltar com 62 pontos para a gente continuar trabalhando com o fio branco, tá? Eu vou fazer essa sequência de pontos e já volto para mostrar como ficou e continuar com vocês, tá bom? Finalizei aquela sequência então de 64 pontos, fiz a manobra, voltei aqui, já tenho uma sequência aqui de 62 pontos. Então aqui, ó, chegou no número 62, vamos manobrar para o fio branco. Puxo o ponto alto branco aqui, fecho o ponto alto pegando as duas pontas de linha branca e faço uma sequência de 6 pontos brancos. Não esquece de puxar o fio aqui para colar o ponto um no outro, tá, pessoal? Finalizo aqui então a sequência de 6 pontos. Faço aquela manobra para a linha branca ficar esperando aqui para a próxima sequência. E faço aqui novamente uma sequência de 62 pontos preto. Eu vou finalizar essa sequência aqui de 62 pontos. Vou até o final, faço a manobra e volto com uma sequência de 60 pontos, tá, pessoal? Já eu volto com vocês. Finalizei então aqui a sequência que eu falei para vocês, né? A sequência de 62 pontos. Fui até o final aqui, fiz a manobra, já voltei aqui novamente, ó, com 60 pontos. Vamos fazer aqui a troca de cor, né? Vamos usar a linha branca e fazer aqui uma sequência de 10 pontos branco, tá? Então a gente vai fazer esses 10 pontos branco. Então aqui a gente faz uma sequência de 10 pontos branco. Finalizo aqui então essa sequência de 10 pontos brancos. Já faço a manobra aqui, ó. Deixo a linha branca no meio dos dois pontos aqui, antes de fechar o ponto. E já fecho aqui com a linha preta, pego as duas partes aqui, ó. E faço aqui uma sequência de 60 pontos para começar a fazer a outra fileira. Então aqui eu vou fazer os 60 pontos, vou finalizar essa sequência e vou fazer a manobra e volto aqui com 58 pontos para a gente começar a fazer novamente a troca da cor, beleza? Finalizei aqui aquela sequência de 60 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com a sequência de 58 pontos. E aí a gente vai continuar aqui com a sequência de 14 pontos branco. Finalizo aqui então a sequência de 14 pontos brancos. Faço a manobra do branco aqui para esperar a próxima sequência. E já dou sequência aqui a 58 pontos preto. Pegar as duas partes aqui, ó, e puxar o ponto alto para ficar colado um no outro, tá, pessoal? Vou finalizar então aqui essa sequência de 58 pontos e volto com a sequência de 56 pontos, para dar continuidade em mais uma sequência de pontos brancos. Pessoal, ó, finalizei aqui a sequência de 56 pontos altos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com a sequência de 56 pontos preto, e aí a gente vai continuar aqui com a sequência de 18 pontos branco. Não esquece de fazer o ajuste aqui, tá? Dá uma puxadinha na linha preta para colar o ponto e você dar continuidade nos pontos. Finalizo então aqui os 18 pontos branco e sempre que terminar uma sequência grande, pessoal, ó, puxar o fio aqui para não ficar fio acumulado dentro dos pontos, tá bom? Finalizei os 18 pontos brancos, faço a manobra aqui para o branco ficar esperando para a próxima sequência e finalizo aqui com 56 pontos pretos,
faço a manobra e já volto aqui com a sequência de 54 pontos preto, para dar continuidade ao nosso símbolo. Finalizei aqui aquela sequência de 56 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui com uma sequência de 54 pontos preto e já inicio aqui uma sequência de 22 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 22 pontos branco, faço a manobra para o branco ficar esperando aqui a volta e já dou continuidade aqui a uma sequência de 54 pontos preto. Vou finalizar essa sequência de 54 pontos pretos, vou fazer a manobra e já volto em seguida com uma sequência de 52 pontos para a gente continuar o nosso escudo do São Paulo. Finalizei então aqui a sequência de 54 pontos, fiz a manobra, voltei aqui com 52 pontos, já dou aqui início a uma sequência de 6 pontos brancos e nessa fileira já vamos começar a trabalhar com o uso do vermelho. Então aqui uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui então a sequência do 6 pontos branco e já dou início aqui a uma sequência de 2 pontos preto. Finalizo aqui os 2 pontos pretos, já dou início aqui a uma sequência de 10 pontos branco, tá, pessoal? Pegando as duas partes sempre aqui quando for trocar de cor, tá? E faço 10 pontos branco. Finalizei aqui a sequência de 10 pontos pretos e aí agora a gente vai dar início ao uso da cor vermelha no nosso tapete, pessoal. Então, ó, vamos introduzir aqui ao vermelho, vamos puxar aqui no ponto branco, fechar esse último ponto branco com a cor vermelha. E aí vamos puxar aqui, ó, as duas pontas de vermelho no próximo ponto branco, tá? E a hora que for puxar o ponto, somente a ponta do fio que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente puxa o ponto alto vermelho, fecha ele, tá? Mas antes faz o ajuste da linha preta e da vermelha para o ponto ficar colado. E fechamos aqui um ponto alto. Fazemos mais um ponto. E já fazemos a manobra para essa cor ficar esperando, que é passar aqui o fio por dentro das duas pontas antes de fechar o ponto, tá? Então aqui vamos fechar com o ponto branco, vamos fechar com a parte branca e fazer uma sequência de 6 pontos brancos. Essa ponta que sobrou aqui, a gente leva aqui, ó, uns 5 pontos para frente e já faz o acabamento. Só cortar a pontinha e tá tudo certo, tá? Então aqui 6 pontos brancos, fazendo o ajuste sempre, tá? Aqui já deixo aqui a parte aqui para a gente fazer o acabamento. E vamos finalizar aqui a sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui os 6 pontos branco. Faço a manobra aqui para a linha ficar esperando a próxima sequência. E aí fazemos uma sequência de 52 pontos preto, tá? Vou finalizar essa sequência aqui de 52 pontos preto. Vou fazer a manobra e já volto com mais uma sequência de 50 pontos preto para a gente dar sequência na próxima, pra gente dar sequência no símbolo do São Paulo, ok, pessoal? Já volto. Finalizei então aqui a sequência de 52 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com 50 pontos e aí a gente vai dar continuidade aqui nas trocas de cores para o símbolo do São Paulo. Então, ó, faço a troca de cores, faço então aqui 6 pontos branco.
Finalizo aqui a sequência de 6 pontos branco, já puxo aqui para fazer 4 pontos vermelho. Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos vermelhos, faço a manobra aqui para deixar a linha vermelha esperando a próxima sequência e já dou sequência aqui em 10 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 10 pontos branco, já faço aqui a manobra com o preto e faço 4 pontos preto. Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos preto e já faço aqui uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos e em seguida já faço aqui uma sequência de 50 pontos pretos. E aqui nessa sequência, o fio branco, a gente vai levar ele por dentro do fio preto, dos pontos pretos até o final, para a gente já começar a fazer os detalhes do tapete, tá? Então eu vou finalizar a minha sequência aqui de 50 pontos, chegando lá no final, eu vou mostrar para vocês os detalhes que a gente vai começar a fazer, ok? Então aqui, pessoal, ó, eu vou conduzir esse fio branco aqui até o penúltimo ponto alto preto aqui, ó. Então, quando a gente chegar aqui, ó, no penúltimo ponto, o que a gente vai fazer, ó? Vai fechar o ponto e vai passar esse fio aqui, ó, por cima do preto antes de fechar o último ponto, tá? Ó, então aqui, ó, a gente fecha o último ponto e o fio branco ele já vai ficar aqui, ó, do outro lado, esperando a sequência para ele ser trabalhado. Então aqui a gente vai fazer a manobra, né, que é trocar aqui para a gente continuar uma nova sequência. Então vocês viram aqui, ó, que a gente tem aqui um arco. Então nós vamos fazer aqui, ó, vamos levar o preto aqui, ó, conduzir o preto por dentro para a próxima sequência e vamos fazer aqui, ó, 2 correntes já com o branco e já subir aqui uma sequência de ponto branco, tá? Então a gente já vai fazer essa fileira toda de branco. Vamos trabalhar aqui nessa sequência 44 pontos brancos, tá? Então eu vou fazer essa sequência de 44 e já mostro para vocês como vamos continuar lá na troca de cores, ok? Finalizo então aqui a sequência de 44 pontos brancos e já dou início aqui, ó, a uma sequência de 4 pontos pretos, tá? Vamos puxar a linha aqui para tirar o excesso de linha dentro do ponto, tá? E faço aqui uma sequência de 4 pontos pretos. Finalizei aqui os 4 pontos pretos, faço uma sequência de 6 pontos brancos, tá? Não esqueça de levar o fio por dentro dos pontos, tá? Finalizo então aqui a sequência de 6 pontos brancos. Já faço aqui uma sequência de 6 pontos preto. Levando sempre a linha por dentro, tá? Dos pontos. Trocou a cor, a linha vai por dentro do outro ponto, tá? Finalizo aqui a sequência de 6 pontos preto. Já faço aqui uma sequência de 10 pontos branco. Finalizo aqui então a sequência de 10 pontos branco e já dou sequência aqui 6 pontos vermelho.
Finalizo então aqui, pessoal, a sequência de 6 pontos vermelhos e já faço aqui uma sequência de 6 pontos brancos, tá? Vamos levar a linha vermelha até o final para a gente começar a trabalhar com ela também, tá? Então aqui eu faço 6 pontos branco. Finalizo aqui os 6 pontos brancos. Vou fazer uma sequência de 4 pontos preto. E aqui finalizo a sequência de 4 pontos pretos e faço aquela manobra para deixar o preto esperando aqui para a próxima sequência, tá? Então, finalizei aqui os 4 pontos preto, faço uma sequência aqui de 44 pontos brancos, levando por dentro do ponto somente a linha vermelha. A preta vai ficar esperando, tá, pessoal? Então, eu vou finalizar minha sequência aqui de 44 pontos e volto para a gente fazer a outra troca de cor, tá bom? Finalizando então aqui, pessoal, ó, a sequência de 44 pontos. Cheguei aqui no penúltimo ponto, tá? Eu vou fazer aquela manobra igual eu fiz com branco. Passo o vermelho aqui por cima do ponto branco e fecho o último ponto branco. E aí, a gente vai começar a trabalhar com o ponto vermelho. Faço aquela manobra, ó, pra gente começar a próxima fileira. Vamos levar o fio branco por dentro do ponto vermelho. Então, ó, tenho aqui um laço, puxo 2 laços aqui com o vermelho, ó, e já puxo aqui um ponto alto na sequência, levando o fio branco por dentro dos pontos vermelhos. Então, aqui nós vamos trabalhar uma sequência de 42 pontos vermelhos, tá, pessoal? Finalizo então aqui a sequência de 42 pontos vermelhos, tá, pessoal? Não esquece de puxar o fio para tirar o excesso de linha por dentro dos pontos, tá? Finalizo então aqui os 42 pontos. Já faço aqui uma sequência de 4 pontos pretos, tá? Então aqui, ó, vou pegar as 2 pontas de fio preto, ó, e vou puxar um ponto alto na sequência, tá? Então, aqui puxei o ponto alto, sempre fazendo os ajustes, tá, pessoal? Ó, o ajuste é só puxar o fiozinho aqui para colar um ponto no outro, tá? Finalizo aqui a sequência de 4 pontos pretos. Já faço aqui uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo então aqui a sequência de 6 pontos brancos e já dou início aqui a uma sequência de 8 pontos vermelhos. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos brancos, já dou início aqui a uma sequência de 10 pontos brancos. Finalizo aqui a sequência de 10 pontos brancos, já dou início aqui a uma sequência de 8 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos pretos, já faço aqui a troca e faço uma manobra de... e faço uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos. Já faço aqui uma sequência de 4 pontos pretos.
Finalizo aqui a sequência de 4 pontos pretos. Já faço aquela manobra aqui para deixar o preto esperando para a próxima sequência. E sigo aqui com uma sequência de 44 pontos vermelhos. E vamos levar o frio branco por dentro dos 44 pontos vermelhos. Finalizando aqui a sequência de 44 pontos, quando chegar aqui no penúltimo ponto, vamos fazer aquela mesma manobra que fizemos lá com a linha vermelha e a linha branca. Então, pessoal, ó, cheguei aqui no penúltimo ponto vermelho, vamos fechar o penúltimo ponto, passar a linha aqui, ó, branca, por cima da linha vermelha e puxar o último ponto vermelho, ok? Então, aqui a gente faz a manobra para a próxima sequência, onde vamos trocar de cor e usar a linha branca, tá? Então, aqui a gente faz a manobra. E começa a usar a linha branca. Então, aqui, ó, vamos fazer a troca de cor. Vamos fazer aqui 2 laços de linha branca. E vamos aqui agora, ó, conduzir o vermelho por dentro dos pontos brancos, levando ele até onde iremos usá-lo novamente. Então, aqui, ó, vou fazer uma sequência de 40 pontos brancos para voltar a trabalhar com a troca de cores. Finalizo aqui a sequência de 42 pontos brancos e já puxo aqui uma sequência de 4 pontos pretos, tá, pessoal? Pegando as 2 pontas, no próximo ponto alto, puxo outro ponto alto, levando o branco e o vermelho por dentro do preto agora, tá? Então, aqui faço uma sequência de 4 pontos altos preto. Finalizo aqui os 4 pontos altos preto, faço aqui uma sequência de 6 pontos branco. E agora levo o vermelho e o preto por dentro do ponto branco. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos, faço uma sequência de 10 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 10 pontos pretos, faço a manobra aqui e faço uma sequência de 10 pontos brancos, tá, pessoal? Finalizo então aqui a sequência de 10 pontos brancos, já faço a manobra aqui, troco pelo vermelho e faço uma sequência de 10 pontos vermelhos também. Finalizo então aqui essa sequência de 10 pontos vermelhos, faço a manobra aqui para deixar o vermelho esperando para a próxima sequência e faço aqui uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo então agora aqui a sequência de 6 pontos brancos, já faço aqui em seguida uma sequência de 4 pontos pretos. Terminei aqui a sequência de 4 pontos pretos. Vou fazer a manobra aqui para deixar o preto esperando. E vou fazer novamente aqui uma sequência de 40 pontos brancos, tá, pessoal? Aí eu vou fazer essa sequência de 40 pontos brancos, vou fazer a manobra e já volto novamente na próxima fileira com o branco, com uma sequência de 38 pontos brancos, tá? E aí eu volto para a gente continuar o escudo do São Paulo. Finalizo aqui então a sequência de 38 pontos brancos
e já faço aqui uma manobra para fazer 4 pontos preto. Finalizo aqui os 4 pontos preto e já dou sequência aqui em 6 pontos branco. Finalizo aqui então os 6 pontos brancos, já dou sequência aqui, ó, em 12 pontos vermelho. Finalizo aqui então a sequência de 12 pontos vermelhos, faço a manobra aqui para o vermelho ficar esperando a próxima sequência e já faço uma manobra aqui de 10 pontos branco. Finalizo aqui então essa sequência de 10 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 12 pontos preto. Finalizo aqui os 12 pontos brancos e já sigo aqui com uma manobra e faço uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo aqui os 6 pontos brancos, faço a manobra novamente e faço uma sequência de 4 pontos preto. Finalizo aqui então a sequência de 4 pontos pretos, faço a manobra para deixar o preto esperando para a próxima sequência e finalizo aqui essa fileira com uma sequência de 38 pontos brancos, tá, pessoal? Então, aqui eu vou finalizar essa sequência de 38 pontos, vou fazer a manobra, volto novamente com uma sequência de 36 pontos brancos e vamos dar continuidade ao escudo do São Paulo. Finalizei aqui a sequência de 40 pontos, já vim aqui, ó, com uma sequência de 38 pontos e já aqui, ó, finalizo aqui essa sequência de 38 pontos e já dou sequência aqui, ó, a 4 pontos pretos, tá, pessoal? Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos, já dou início aqui a uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 6 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 14 pontos preto. Finalizo aqui então essa sequência de 14 pontos pretos, já dou início aqui, ó, a 10 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 10 pontos brancos, em seguida já faço aqui, ó, 14 pontos vermelhos. Finalizo então aqui os 14 pontos vermelhos e já faço aquela manobra aqui, ó, para o vermelho ficar esperando a próxima sequência e já sigo aqui com uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo então aqui a sequência de 6 pontos branco e já faço aqui em seguida 4 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 4 pontos preto, já faço aquela manobra aqui, ó, para deixar o preto esperando a próxima sequência e sigo aqui com uma sequência de 36 pontos brancos. Vou finalizar essa fileira aqui, ó, com 36 pontos brancos, vou fazer a manobra e vou voltar na próxima fileira com uma sequência de 34 pontos brancos e vamos dar continuidade aí ao escudo do São Paulo.
Finalizei aqui a sequência de 36 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com 34 pontos, tá? Vou finalizar aqui os 34 pontos e já começa aqui uma sequência de 4 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 4 pontos preto, já faço aqui uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 16 pontos vermelhos. Finalizo aqui a sequência de 16 pontos vermelhos, já faço aquela manobra aqui, ó, para deixar o vermelho esperando para a próxima sequência e já dou início aqui ao uso do branco com uma sequência de 10 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 10 pontos branco e já dou início aqui a uma sequência de 16 pontos preto. Finalizo então aqui essa sequência de 16 pontos preto e já dou início aqui a uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui então a sequência de 6 pontos branco e já dou início aqui a uma sequência de 4 pontos preto. Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos pretos, faço aquela manobra para deixar o preto esperando a próxima sequência e finalizo aqui com uma sequência de 34 pontos branco. Vou finalizar essa sequência de 34 pontos brancos, vou fazer aquela manobra, volto com uma sequência de 32 pontos brancos e aí continuamos com o símbolo do São Paulo, ok? Finalizei aqui a sequência de 34 pontos, fiz a manobra, voltei aqui já, ó, com uma sequência de 32 pontos, tá? Então, nós vamos finalizar aqui esses 32 pontos e já vamos começar aqui uma sequência de 4 pontos pretos, tá, pessoal? Finalizo aqui a sequência de 4 pontos preto, já dou início aqui a uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos e já dou início aqui a uma sequência de 18 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 18 pontos pretos e já dou início aqui a uma sequência de 10 pontos brancos, tá, pessoal? E vamos levar o preto por dentro do branco, tá? Finalizo aqui a sequência de 10 pontos brancos, já dou início aqui a sequência de 18 pontos vermelhos. E agora a gente vai levar a linha preta e a linha branca por dentro do ponto vermelho, tá? Finalizo aqui a sequência de 18 pontos vermelhos. Já faço a manobra aqui para deixar o vermelho esperando para a próxima sequência. E inicio uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos. Já dou início aqui a uma sequência de 4 pontos preto.
Finalizo então aqui a sequência de 4 pontos pretos. Faço a manobra aqui para o preto ficar esperando para a próxima sequência. E já dou início aqui a uma sequência de 32 pontos brancos. E vou finalizar essa sequência aqui, ó, com 32 pontos brancos. Faço a manobra e já volto com uma sequência de 30 pontos. E continuamos o símbolo do São Paulo. Já volto então com vocês. Finalizei aquela sequência de 32 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com 30 pontos e já dou início a uma sequência de 4 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 4 pontos, já inicio aqui uma sequência de 6 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos, já dou início aqui a uma sequência de 20 pontos vermelhos, tá, pessoal? Finalizo aqui a sequência de 20 pontos vermelhos, já faço a manobra aqui, ó, deixo o vermelho esperando aqui para a próxima sequência e já dou início a uma sequência de 10 pontos branco. Finalizo aqui então essa sequência de 10 pontos brancos e já começo aqui uma sequência de 20 pontos preto. Finalizo aqui a sequência de 20 pontos pretos e já dou início aqui a uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo então aqui essa sequência de 6 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 4 pontos preto. Finalizo aqui os 4 pontos pretos, já faço a manobra para deixar o preto esperando para a próxima sequência. E já faço aqui uma sequência de 30 pontos branco, tá? Vou dar continuidade aqui a essa sequência de 30 pontos. Vou fazer a manobra e aí volto novamente com uma sequência de 28 pontos brancos, onde a gente vai estar dando continuidade no símbolo do São Paulo. Terminei então aquela sequência de 30 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com 28 pontos brancos. E em seguida, já aqui faço a troca de cor pro preto e faço uma sequência de 4 pontos pretos. Pessoal, não esqueça de sempre ajustar aqui o ponto, para o seu ponto ficar sempre colado, viu? O ajuste é só dar um puxãozinho na linha aqui, ó, e fica tudo certo, ó, beleza? Então, continuamos a sequência aqui de 4 pontos preto. Finalizamos essa sequência de 4 pontos e já damos início aqui, ó, a uma sequência de 6 pontos branco, tá? Finalizamos aqui essa sequência de 6 pontos brancos, já damos início aqui a uma sequência de 22 pontos preto. Finalizamos aqui essa sequência de 22 pontos pretos, já damos início aqui, ó, a uma sequência de 10 pontos branco. Finalizo então aqui essa sequência de... Finalizo então aqui essa sequência de 10 pontos brancos e já dou início aqui a uma sequência de 22 pontos vermelhos e vamos levar dentro dos pontos vermelhos a linha preta e a branca para dar continuidade após os 22 pontos vermelhos.
Finalizo então aqui a sequência de 22 pontos vermelho. Já faço a manobra aqui, ó, para deixar o vermelho esperando para a próxima sequência. E já damos início aqui a uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos. Já dou início aqui a uma sequência de 4 pontos pretos. Finalizo então aqui a sequência de 4 pontos pretos. Já faço a manobra aqui, ó, para deixar o preto esperando para a próxima sequência. E já faço aqui uma sequência de 28 pontos brancos para encerrar essa fileira aqui de pontos brancos. Vou fazer a manobra e já faço 26 pontos brancos, tá? Para a gente dar continuidade ao símbolo do São Paulo. Finalizei então aqui a sequência de 28 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui com uma nova sequência de 26 pontos, então a gente vai só aqui, ó, finalizar os 26 pontos e já dar início aqui a uma sequência de 4 pontos pretos. Finalizo aqui a sequência de 4 pontos pretos, já dou início aqui a uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo aqui essa sequência de 6 pontos brancos e já dou início aqui a uma sequência de 24 pontos vermelhos, tá, pessoal? Finalizo aqui a sequência de 24 pontos vermelhos. Já faço a manobra aqui para o vermelho ficar esperando a próxima sequência. E já dou início aqui a uma sequência de 10 pontos brancos. Finalizo então aqui essa sequência de 10 pontos brancos e já dou início a uma sequência de 24 pontos pretos. Finalizo aqui a sequência de 24 pontos pretos, já dou início aqui a uma sequência de 6 pontos brancos. Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos, já dou início aqui a uma sequência de 4 pontos pretos. Vamos finalizar aqui essa sequência de 4 pontos pretos, mas não vamos fazer a manobra para o preto ficar esperando, porque nós vamos levar ele até o final. Então aqui fazemos uma sequência de 26 pontos brancos. Cheguei aqui, pessoal, ó, na sequência de 26 pontos, no penúltimo ponto, ó, nós vamos puxar o penúltimo ponto, vamos fechar o penúltimo ponto e vamos passar o fio preto aqui por cima do penúltimo ponto e vamos puxar aqui, ó, o último ponto para que a linha preta possa ficar esperando para a gente fazer uma sequência de pontos altos preto para a gente continuar o nosso tapete. Então, ó, puxei aqui, ó, e o ponto ficou do outro lado aqui, ó. Então, vamos fazer a manobra, ó. Virei o tapete para o outro lado para a gente começar a trabalhar. Então, aqui, ó, vamos aqui começar a próxima sequência. Esse fio branco aqui, ó, a gente já vai trabalhar conduzindo ele por dentro dessa sequência de pontos pretos que vamos fazer agora.
Então eu já tenho aqui um laço de corrente. Então eu vou puxar mais 2 laços, tá? Ó. Puxo 2 laços de corrente. E vamos dar aqui a sequência aos pontos pretos. Então eu começo aqui a fazer os pontos pretos. Aqui, essa parte aqui não tem problema, porque quando a gente for fazer o acabamento esconde essas duas cores aqui, tá? Então aqui, ó, vamos dar sequência a 26 pontos pretos, tá bom? Aqui, pessoal, ó, finalizamos aqui a sequência de 26 pontos. Aqui nós faríamos a manobra para fazer o preto, mas como já estamos com o preto, nós só vamos prosseguir a sequência de 4 pontos pretos, tá? Finalizamos então aqui essa sequência de 28 pontos pretos no total. Vamos fazer a manobra já para fazer aqui uma sequência de 6 pontos brancos, tá, pessoal? Finalizo aqui a sequência de 6 pontos brancos. Já dou início novamente a uma sequência de 24 pontos pretos, tá? Vamos repetir a sequência de 24 pontos pretos. Finalizo aqui a sequência de 24 pontos pretos. Já dou início aqui, ó, a uma sequência de 10 pontos brancos. Finalizo aqui essa sequência de 10 pontos brancos. Já dou início aqui a uma sequência de 24 pontos vermelhos. Finalizo então aqui a sequência de 24 pontos vermelhos. Faço aqui a manobra para deixar o vermelho esperando para a próxima sequência. E faço aqui uma sequência de 6 pontos brancos. Aqui eu não vou deixar o branco esperando. Eu vou levar ele até o final para a gente trabalhar uma sequência de fio branco, tá? Então aqui vamos fechar a sequência com uma sequência de 28 pontos preto e vamos conduzir até o final com o fio branco por dentro. Cheguei aqui ao penúltimo ponto, tá? É o ponto de número 27. Tá? Fechei o ponto. Vamos puxar aqui o fio para tirar o excesso de fio de dentro dos pontos, tá? E antes de finalizar aqui o último ponto, nós vamos pegar o fio branco, ó. Vamos passar por cima do fio preto e vamos fechar o último ponto com esse fio passado por cima do fio preto, tá? Então aqui finalizamos o último ponto. Fecho o último ponto e o fio branco ele vai ficar pro outro lado, ó. Vamos fazer aqui aquela manobra que a gente vira o tapete para trabalhar a próxima sequência.